Muito bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. Rodrigo Borba pelo convite, saudar aqui meus colegas de mesa, professor Gustavo Birenbaum, professor José Gabriel, professora Caroline, um grande prazer estar aqui com vocês. Saudar aqui a plateia, eu me sinto muito gratificado, muito feliz de estar aqui de volta ao BNDES. Não sei se todos sabem, mas eu já fui advogado do BNDES. É um período muito feliz da minha atividade profissional. Eu vejo aqui alguns colegas, Renata, vejo também ex-colegas, não de banco, mas que estão aqui exercendo tendo um excelente desempenho, como a Mariana, estou vendo lá atrás. Enfim, outros colegas, eu não teria tempo de cumprimentar todos, mas queria dizer que fico muito feliz de estar aqui de volta, nesse auditório maravilhoso, super bem cuidado, é sempre um prazer. O tema que a gente tem que tratar aqui hoje, que a gente vem tratando, é um tema, todos nós sabemos, bastante complexo. Eu venho me dedicando há alguns anos ao estudo da anticorrupção, muito relacionado ao exercício da empresa. A minha área de atuação e a minha área de estudo é o direito comercial, é o direito de empresa. Então, o que eu venho, na verdade, fazendo é tentar entender o fenômeno da corrupção e da anticorrupção no âmbito da empresa. E é nessa linha que eu vou trazer aqui para vocês algumas reflexões. Eu peço que as recebam apenas como meras informações iniciais sobre esse tormentoso problema que está ainda num estágio inicial de desenvolvimento aqui no Brasil. Então, eu vou, nessa linha de raciocínio, eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre o problema da corrupção e da anticorrupção, e depois eu entro direto no tema propriamente dito da responsabilidade prevista na lei anticorrupção, trazendo logo em seguida algumas conclusões, como, repito, meras reflexões. Então, vejam, um comentário inicial básico é que a corrupção é um problema multidisciplinar. Pessoas de diferentes áreas do conhecimento, como psicologia, sociologia, ciência política, economia, estudam há décadas o problema da corrupção. E a área jurídica, digamos assim, está devendo muito, né, a esse tema, ao desenvolvimento desse tema. Muito recentemente que juristas passaram, ou profissionais do direito passaram a se dedicar ao tema da corrupção. E quando fizeram, quando começaram a fazer, enfim, deram, digamos, alguma atenção à criminologia. Então, na área jurídica, o que nós temos, digamos, um tanto quanto desenvolvido na área da corrupção são aspectos criminais. E na doutrina estrangeira, mais uma vez, sociólogos e cientistas políticos, praticamente todos argumentam que o aspecto criminal da corrupção é de menor importância. A corrupção é um problema muito mais complexo, muito mais amplo do que aqueles aspectos estudados no âmbito da criminologia. Então, eu não sou advogado criminalista, nunca atuei nessa área, não vou falar sobre anticorrupção, sobre responsabilidade anticorrupção, relativamente aos aspectos criminais. Muito ao contrário, eu fico perplexo de ver advogados criminalistas invadindo o nosso campo de atuação, que é o campo da empresa. Eu não invado o campo, né, do advogado criminalista, mas o que a gente tem visto é que programas de compliance, por exemplo, anticorrupção, vêm sendo liderados por advogados criminalistas, o que, ao meu ver, é um grande equívoco. É um grande equívoco. Em algumas reuniões que eu já tive com representantes do Ministério Público Federal, eu pude perceber que eles efetivamente não estão familiarizados com aspectos jurídicos relacionados à estrutura da empresa, à estrutura das sociedades empresárias, o que acaba tornando uma grande temeridade a continuidade desse fluxo de invasão que a gente vem testemunhando. Portanto, dito isso, é importante dizer que a organização empresária, ela
está mais exposta, digamos, a atos de corrupção pelo fato de ser uma unidade produtora de riqueza. Onde reside a riqueza, atenta-se, enfim, para como, como pode essa riqueza ser desviada para fins irregulares ou ilícitos. Então, a empresa, especialmente aquelas que têm uma relação mais profunda com o poder público, com a administração pública, como alguns setores, o setor farmacêutico, as empreiteiras, construção civil, infraestrutura, enfim, alguns setores eles já ficam mais expostos ainda pelo fato de terem uma relação comercial um pouco mais intensa com o poder público. De sorte que essa informação, essa percepção, ela é também importante para que a gente entenda o fenômeno da corrupção no âmbito do exercício da empresa. E não é de hoje que se tenta adotar medidas de prevenção ou até mesmo de repressão à prática de corrupção nos grupos empresariais. Eu faço aqui referência ao movimento anticorrupção. O movimento anticorrupção, como eu disse, ele nada se circunscreve à repressão criminal, mas se trata de um conjunto de medidas, de esforços para que a corrupção ela seja coibida ou prevenida em diferentes órgãos, em diferentes entidades multilaterais ou empresariais, ou até mesmo na administração pública. Uma plataforma de atuação de governos, na gestão de empresas e também em entidades internacionais. E a gente eu vou resumir muito rapidamente, porque esse não é o ponto central, é apenas uma introdução, mas percebe-se que não sou eu que digo, são as pessoas especializadas, que houve pelo menos 3 ondas do movimento anticorrupção. A primeira delas, identificada nos anos 70, alegadamente com origem no caso Watergate, nos Estados Unidos, que acabou culminando com a edição de uma série de medidas legais para tentar reduzir o problema da influência indevida na gestão de recursos, entre eles o FCPA, o conhecido FCPA, que é a lei que pune atos de corrupção contra a administração pública, inclusive a estrangeira. A partir do FCPA, houve um movimento de coibição de corrupção nos Estados Unidos, que, segundo também alegado, acabou reduzindo a competitividade das empresas norte-americanas no cenário internacional. Não sei se essa informação já chegou aos senhores, mas até o final dos anos 90, meados dos anos 90, era permitido em países como a França, países da Europa, a dedução como despesa para fins fiscais do valor pago a título de propina no exterior. Então, os estados eles coibiam a corrupção nos próprios territórios, mas permitiam que ela fosse realizada em outros países e dava ainda um tratamento, um benefício fiscal para essa atividade. Portanto, diante dessa necessidade econômica, vejam, econômica, estamos falando aqui de um incentivo econômico. Os Estados Unidos eles empurraram a legislação anticorrupção mundo afora. Primeiramente, a OEA editou uma convenção em 96 e, seguidamente, a OCDE editou a sua convenção anticorrupção em 97, que foi realmente um marco, porque teve um alcance bastante significativo. Hoje, contam-se mais de 14 tratados e convenções internacionais anticorrupção, inclusive a Convenção da ONU de 2003, tendo o Brasil aderido à Convenção da OEA, da ONU e também da OCDE. Bom, a partir meados da década passada, digamos assim, final da década passada, não há um período aqui preciso, disse que se verificou a terceira onda anticorrupção, que é talvez um dos maiores problemas, e diz respeito à internalização das medidas anticorrupção pelos Estados nacionais. A adequação da sua estrutura, da sua conjuntura, inclusive jurídica,
aquilo que já estava previsto em compromissos internacionais. Não é preciso dizer que essa questão ela traz inúmeros problemas, entre eles a questão cultural. Talvez, vejam, uma das maiores dificuldades de se colocar em prática medidas anticorrupção é exatamente a falta de familiaridade com a sua execução, com a eficiência dessas medidas, qual a extensão, né, o que se deve fazer diante de um pacote de medidas que está na prateleira. Obviamente, isso vem acontecendo no Brasil. Aqui no próprio banco, houve excessos que acabaram levando, como o professor Binemboy falou, ou podem acabar levando a um certo travamento da gestão dos interesses do banco, assim como também já aconteceu na Petrobras, e tende a acontecer em qualquer entidade que tenha sofrido excessos por parte de uma autoridade pública. Então, encontrar a medida de equilíbrio é muito difícil e leva tempo. A própria Convenção da ONU, ela determina que a adoção de medidas anticorrupção seja feita de maneira proporcional e em respeito, né, às instituições existentes nos diferentes países aderentes. Então, nós estamos numa época em que essas medidas elas não estão sendo bem compreendidas por quem tem a tarefa de aplicá-las, né, de sorte que penso que dias melhores virão a esse respeito. Vamos aprender muito com relação aos efeitos desses excessos. E, pegando aqui um gancho no que o professor Binemboy e o professor José Gabriel falaram, é importante dizer também que neutralizar 100% a corrupção é extremamente utópico, né? Não depende de medidas coercitivas tomadas por quem quer que seja. Vou fazer aqui um parêntese. O professor Robert Klitger, que é um professor americano, que escreve há mais de 40 anos sobre corrupção, indicado pelo New York Times como um dos autores mais influentes do século passado, ele mencionou já nos anos 70 que o grau ótimo de corrupção não é igual a zero, porque os custos que seriam alocados, que seriam resultantes desse cenário, seriam extremamente gravosos. E, realmente, gastos irracionais, um aumento exagerado de burocracia, afastaria um ambiente que se presume, um ambiente de negócio que se presume de boa-fé, né? Então, já dizia ele que esses custos eles são insuportáveis, simplesmente insuportáveis. E, para falar sobre algumas medidas que poderiam ser adequadas, eu posso resumir para dizer que todos aqueles que se dizem entendedores do assunto defendem que a educação e a conscientização de longo prazo, o treinamento dos colaboradores e administradores de uma entidade empresária é o melhor caminho para prevenir a corrupção. Eu tive no mês passado, com o diretor de compliance da Siemens, que teve, como todos nós sabemos, alguns problemas relevantes, né, em termos de corrupção. E ele vem realizando um trabalho, ele, a equipe, óbvio, um trabalho muito intenso e interessante, a despeito de todos esses casos. É uma empresa que atua sem número de países com mais de 300 mil colaboradores. Então, imaginem, senhores, prevenir corrupção numa empresa com uma atuação tão ampla, mundo afora. Ele estava me dizendo o seguinte, que a criatividade nesse aspecto é muito importante. Propuseram, há um tempo atrás, ano passado, um tal de Ice Cream Anti-Corruption Day. Ice Cream Anti-Corruption Day, um evento para as famílias dos colaboradores, temático, sobre anticorrupção,
mas o principal propósito era confraternizar e tomar sorvete. Então, entre outros. Então, esse é só um exemplo de canais de treinamento que precisam ser atrativos para as próprias famílias dos colaboradores envolvidos. Ou seja, eles estão bem mais à frente do que nós nesse ponto. A gente tem realmente muito que aprender. Falando concretamente de medidas de repressão, e não só, eu acabei de falar aqui sobre uma questão muito particular de compliance, treinamento no âmbito do compliance de uma organização empresária, esse caso da Simes. Mas falando aqui genericamente de algumas medidas de prevenção, de repressão, começando pela repressão. Quando a gente fala repressão de corrupção, todos nós já ligamos o canal naqueles camburões da Polícia Federal, naquele aparato todo que é feito de uma maneira... enfim, não vou fazer mais comentários, mas de uma maneira inapropriada, para dizer o mínimo. Mas dizem os especialistas que a repressão à corrupção ela se faz da mesma maneira que a corrupção atua, ou seja, de modo silencioso. Silencioso e estratégico, cirúrgico. Uma das modalidades de repressão no âmbito da organização empresária é exatamente identificar a rede de corrupção. Os senhores sabem que a corrupção é um ilícito que ocorre de uma maneira silenciosa e com uma cumplicidade entre os envolvidos. Então, uma medida cirúrgica seria tentar quebrar essa rede de cumplicidade, dando incentivos a uma ou mais pessoas, conforme o caso. Uma vez que, também já foi dito aqui, o ilícito de corrupção ele acontece por meio de incentivos. O corrupto acha que vai se dar melhor praticando aquele ilícito do que exercendo regularmente a sua atividade. Então, na mesma medida, deve-se conferir incentivos, que não quer dizer dar dinheiro, ou, enfim, alguma coisa econômica de curto prazo, mas dar algum tipo de incentivo para que aquele colaborador que foi identificado pontualmente num ilícito, ele possa ter a oportunidade de quebrar aquela rede e, portanto, desbaratar todo aquele esquema ilícito, sem, de novo, falarmos aqui de aspectos criminais, tá? Mas de eficiência na gestão de recursos humanos dentro de uma organização empresária. Uma outra forma de repressão, e aqui no aspecto macro, é o que os americanos chamam de fry the big fish. É pegar um grande personagem e a ele conferir uma punição exemplar. Tá? Essa é uma questão que também impacta bastante o movimento anticorrupção, porque acaba por trazer a opinião pública, trazer a atenção da opinião pública para aquele problema. Tá? Então, essa é uma medida que não seria, digamos, aplicável a uma situação de uma empresa específica, mas num cenário mais macro. Tá? E com relação à medida de prevenção, eu já falei aqui a questão da conscientização. Existe, inclusive, uma teoria chamada teoria holística da prevenção da anticorrupção. A primeira vez que eu li essa teoria, achei que fosse um negócio meio cheio de mística, um negócio metafísico, mas não. O objetivo é tentar identificar os diversos planos de atuação de uma entidade empresária, né, e fazer com que a anticorrupção ela esteja embrenhada, né, em todos esses planos. Tá? Bom, não estou conseguindo passar, mas foi bom, porque eu vi que eu tenho que falar mais uma coisinha aqui com relação a esse slide. Com relação à nossa lei anticorrupção, que eu vou passar a tratar agora, é importante comentar que a Lei 12.846, ela trouxe, sim, alguns avanços, ao meu ver, mas ela é objeto de várias críticas. Tá? Trouxe, ao meu ver, um avanço que é exatamente a impessoalidade, depois eu explico melhor, mas a impessoalidade
do objeto de punição, e eu falo objeto propositalmente, do objeto de punição da corrupção. Então, ao meu ver, o foco da lei anticorrupção, a exemplo de outras leis anticorrupção mundo afora, é centrar os seus propósitos na organização, tá? Sem atentar, a princípio, para as condutas individuais dos seus administradores e colaboradores. Agora, uma lei como essa, que tem essa premissa, prever a desconsideração da personalidade jurídica, me parece um contrassenso, tá? Ainda porque contempla a desconsideração, mas não diz quem é que vai determinar a desconsideração. Aí vocês vão dizer, não, é a autoridade judicial. Eu concordaria no primeiro momento. No entanto, prevê um processo administrativo de responsabilidade civil, o que é também extremamente infeliz, a ponto de alguns autores, como Modesto Carvalhosa, publicarem verdadeiros desabafos, né, contra essa previsão da apuração da responsabilidade civil por processo administrativo. Então, a lei ela tem algumas fragilidades, ela é objeto de algumas críticas, mas no pacote, talvez ela tenha algum mérito, embora, ao meu ver, ela precisa ser aperfeiçoada. Acho que a gente está num procedimento muito ainda inicial de entender o que diz a lei. A partir daí, talvez a tendência seja aperfeiçoá-la. Bom, chego então no ponto central, feita essa introdução, no ponto central aqui da minha apresentação, das minhas reflexões, que é a responsabilidade anticorrupção. Ao meu ver, ao menos eu estou convencido de que estamos diante, como o professor José Gabriel falou, de uma quebra de paradigma. Nós estamos diante de um novo regime de responsabilidade, absolutamente diferente de tudo aquilo que a gente conhece. Eu costumo dizer que, eu lembro de uma aula que eu tive com o professor Fux na faculdade, na época o Código de Defesa do Consumidor havia sido promulgado há muito pouco tempo, e ele dizia o seguinte, os civilistas eles têm que se dar conta de que estamos diante de um novo paradigma de responsabilidade, vai mudar muita coisa, e de fato mudou, né? Anos depois de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma noção bastante concreta de que aquela responsabilidade é completamente diferente da responsabilidade prevista no Código Civil. Então, aqui estamos diante de um mesmo fenômeno. A responsabilidade objetiva anticorrupção, ela, empresária, diga-se de passagem, ela é completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu. E uma primeira pergunta é quem responde nos termos da lei? O professor José Gabriel já falou, já fez os seus comentários, mas eu tomo a liberdade de trazer aqui o texto da lei, que é bastante confuso, tá? Diz que quem responde são as pessoas jurídicas, né, e elenca no parágrafo único alguns exemplos, fazendo referência a sociedades empresárias, sociedades simples, e diz personificadas ou não. Então, admite a pessoa jurídica despersonificada. Para mim, essa é uma novidade. Pessoa jurídica despersonificada, além de outras entidades, inclusive entidades não empresárias. Então, acho que o primeiro ponto básico é entender quem responde. E eu pude perceber que as leis anticorrupção mundo afora, elas não atentam para a forma. Não atentam para a forma. O objetivo é vincular a organização que exerça algum tipo de atividade. O FCPA fala, por exemplo, em empreendimento. Responde. Quem responde? O empreendimento responde. Então, ao meu ver, a nossa lei, dada que a empresa é, digamos, a figura principal em termos de organização para fins de produção de riqueza, a nossa lei ela se destina exatamente a responsabilizar a organização empresária, ou, no limite, uma organização que exerça uma atividade econômica organizada, naquele rol pouco produtivo e eficiente do nosso Código Civil de excluir determinadas atividades do âmbito da empresa, mas, enfim, o que eu quero dizer é que, no sentido amplo, tá, o destinatário é a organização empresária. E, vejam, ao meu ver, essa direção é extremamente feliz, tá? Exatamente para que não aconteçam determinadas situações que nós já testemunhamos
de colaboradores que nada tem a ver com determinados ilícitos serem conduzidos indevidamente por autoridade policial por terem supostamente praticado algum ilícito. E vejam, a lei ela projeta dois regimes, duas categorias de responsabilidade. A responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa. Essa técnica legislativa, ela, ao meu ver, depois de alguma reflexão, me parece feliz, porque permite a punição, tá, do ilícito e, ao mesmo tempo, a reparação de dano. Por exemplo, não aplicamos aqui, no Brasil, os chamados punitive damages, que se encontram no âmbito da responsabilidade civil, mas que se desdobra para um caráter punitivo e não compensatório da responsabilidade. Então, ao invés de se perquirir por um caminho que envolvesse punição conjugada com reparação, no mesmo regime de responsabilidade, que seria civil, o nosso legislador ele abriu para a responsabilidade administrativa e para a civil propriamente dita, que tem diferentes critérios de aplicação. Esse é o ponto. A questão é saber se essa é a melhor fórmula, principalmente no aspecto punitivo. Nos antecedentes à aprovação da lei, chegou-se a discutir sobre a responsabilidade criminal da pessoa jurídica e entendeu-se, os grupos de trabalho que colaboraram para a elaboração do projeto, entenderam que seria melhor transitar pelo caminho da responsabilidade administrativa. Bom, falando dela, da responsabilidade em geral, o que a lei brasileira tentou absorver não é novo. Em geral, mundo afora, existem algumas teorias que tratam da responsabilidade anticorrupção. E eu trago para vocês as principais. A aplicação dessas teorias depende muito do sistema jurídico de cada país. A primeira seria a teoria do alter ego, em que é responsável a organização empresária por atos praticados, digamos, pelo cérebro da organização, seus principais administradores. Então, seria necessário comprovar o mal feito de um dos principais administradores para que, então, houvesse a responsabilidade da organização empresária. A segunda é a teoria do defeito da organização societária. A organização que não tivesse sido eficiente na adoção de modelos de prevenção de corrupção, entre eles programas de integridade, etc., ela seria responsável pelos ilícitos praticados. E a terceira é a teoria da responsabilidade estrita, aquela em que a organização ela vai responder desde que comprovado o nexo de causalidade entre o fato danoso, o ilícito propriamente dito, e a atuação da organização. A doutrina brasileira entende, em geral, cito novamente o Modesto Carvalhosa, que ele não fala, na verdade, da teoria da responsabilidade estrita, mas ele fala da teoria do risco criado, que é muito próxima aos conceitos que nós conseguimos identificar na teoria da responsabilidade estrita. Ou seja, a organização empresária ela assume o risco da atividade. Assumindo o risco da atividade, assume também o risco de cometimento de malfeitos por parte de qualquer colaborador ou administrador que integre essa entidade. Então, a gente estaria aqui dentro de um regime de responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco criado e, no plano mais amplo, segundo estudos internacionais, a gente estaria seguindo o que se chamou de teoria da responsabilidade estrita, o que, de fato, é bastante grave, né? É bastante severa o regime de responsabilidade anticorrupção. Falar da responsabilidade anticorrupção, portanto, nos impele a falar de responsabilidade civil e administrativa. Então, eu vou trazer aqui para vocês, já seguindo do meio para o fim, algumas percepções sobre aspectos de uma e de outra. Com relação à responsabilidade civil objetiva, e diante, né, à luz, né, da teoria do risco, da teoria da responsabilidade estrita, o que se pretende, na verdade, segundo se pode perceber, é que haja um comprometimento da organização empresária com relação aos controles de sua atividade. Portanto, o gerenciamento de risco. Como eu disse, é utópico o resultado
de neutralização 100% da corrupção. Mas mitigar riscos é, hoje, uma tarefa obrigatória da organização empresária. E, ao meu ver, veio para ficar. Não tem como retrocedermos nesse ponto. Um dado, já falei, apenas para continuar aqui no raciocínio, um dado importante da responsabilidade civil anticorrupção é exatamente a prescindibilidade de identificação de um culpado, tá, para efetiva reparação do dano injusto. Então, não se fala de responsabilidade por fato de terceiro, por exemplo, ou por ato de um preposto. Não é isso. Fala-se da responsabilidade da organização empresária, qualquer que seja, enfim, a fonte, né, aquele que efetivamente praticou um ato tido, enquadrado como ilícito nos termos da lei anticorrupção. E o dever de reparação é o que a lei chama de reparação integral do dano. Eu tive numa situação, e eu vou contar aqui para vocês, porque ela me parece bastante interessante, eu não posso citar nomes, mas uma situação em que pude perceber, já entrando aqui num outro ponto, para ser um pouquinho mais rápido, pude perceber que, a depender de determinadas condutas, esse dano ele é quantificável efetivamente. E eu vou resumir o caso. Imaginemos uma companhia aberta, tá, que aliena o controle de uma companhia controlada fechada. Tá? Essa companhia aberta, ela tem, por sua vez, como um controlador, uma holding familiar, muito comum no Brasil. A companhia aberta, controlada por uma holding familiar, com ações negociadas no mercado, minoritários ativistas, enfim, até com uma certa tradição no nosso mercado. Então, a companhia aberta, ao alienar o controle, né, da companhia fechada controlada, fixa um preço considerado justo e é realizada a alienação daquele ativo. No entanto, mais tarde, soube-se que a holding familiar, cujos sócios eram aqueles que lidavam na negociação de alienação do controle, eram aqueles que direcionavam efetivamente o rumo da negociação, a holding familiar recebeu uma grana por fora. Portanto, um dinheiro que deveria integrar o preço da alienação do ativo foi entregue para a holding familiar. Portanto, houve aqui um desfalque quantificável, determinável, e em razão de um ilícito que pode ser enquadrado como ilícito de corrupção, uma vez que o comprador era uma entidade da administração pública. Então, esse caso é um caso que talvez ele venha à tona de uma forma mais intensa, mas, ao meu ver, ele já é público. Tá? Só não quero causar polêmica aqui para falar de nomes, mas é um caso típico em que há um dano, uma lesão causada em razão de um ato de corrupção. E aí eu vou um pouquinho adiante, para entrar nesse último tópico, que é o destinatário da indenização. Essa é uma discussão interessante. Nos termos da lei anticorrupção, tudo levaria a crer, né, uma primeira leitura levaria a crer que o objeto de proteção da lei é a administração pública nacional ou estrangeira. É o que está dito, inclusive, na ementa. A ponto de alguns autores dizerem, não, olha, o destinatário da indenização seria a administração pública, lesada. Mas vejam que a própria lei, ela faz referência no artigo 5º à aplicação das convenções internacionais, tratados que o Brasil tem aderido. E no artigo 35 da Convenção da ONU está dito que cabe reparação a qualquer lesado por ato de corrupção. Então, ao meu ver, esse entendimento, primeiro, a respeito do destinatário da indenização, ele deveria ser ampliado para permitir que particulares possam buscar a indenização com base na lei anticorrupção. Obviamente, o desenvolvimento dessa discussão levaria a uma outra discussão, que é a chamada corrupção privada, que já vem sendo bastante discutido no mundo afora.
a Câmara de Comércio Internacional já editou várias opiniões a esse respeito desde os anos 70, tratando da corrupção privada, que acontece, e acontece de uma maneira bastante intensa. Tá? Então, vejam que é um conceito que foge ao aspecto criminal, né, que nós temos aqui, a noção criminal de corrupção. Então, com relação à responsabilidade civil, uma última observação que eu teria a fazer é com relação à apuração do dano e, por consequência, a eventual exclusão ou redução do grau de responsabilidade. Com relação à apuração do dano, esse me parece um ponto bastante frágil da lei, que trata, como eu já mencionei, da responsabilidade, da apuração por meio de um processo administrativo, que é algo absolutamente incoerente, né, com o sistema jurídico brasileiro. Não temos casos sequer para tratar sobre esse assunto. Então, essa me parece um equívoco crucial da lei que precisa ser corrigido. E com relação à exclusão, à possibilidade de exclusão ou redução, a lei igualmente não prevê essa possibilidade. Ela trata da reparação do dano, da reparação integral do dano, e não contempla hipóteses de redução ou exclusão. É claro que, a depender do caso concreto, caberá a quem de direito decidir, né, qual a extensão da responsabilidade em razão da extensão do dano. Mas o fato é que a lei não contempla qualquer regra de exclusão ou redução do grau de responsabilidade civil, diferentemente do que faz com a responsabilidade administrativa. Bom, seguindo-se, falando da responsabilidade administrativa, nós temos efetivamente um outro modelo de responsabilidade bastante complexo. As organizações empresárias, como todos nós sabemos, elas estão sujeitas a depender do setor regulado, a depender da sua atividade e do setor, e à luz da própria regulação, está sujeita a uma eventual sanção caso pratique determinados ilícitos, conforme, né, a natureza desse ilícito. Por exemplo, nós, na área de direito comercial, estamos muito familiarizados com o direito sancionador no âmbito do mercado de capitais. Nós temos uma jurisprudência já formada, nós temos doutrina sobre responsabilidade administrativa no âmbito da Comissão de Valores Imobiliários, no âmbito da regulação da Comissão de Valores Imobiliários. No entanto, mais uma vez, eu coloco que estamos diante de algo novo. A responsabilidade administrativa, e existem vários estudos sobre isso, o professor Binemboy estaria muito mais apto a falar do que eu, mas eu posso dizer que há estudos, e eu vou me referir aqui a dois autores, o Alejandro Neto e o Fábio Medina Osório, estudos que trataram da responsabilidade do direito sancionador em si e em diferentes aspectos, inclusive correlacionando com o direito penal. Acredito, o professor Binemboy me corrija se eu estiver errado, que a tendência desses autores é exatamente segregar, né, o regime do direito sancionador daquele do direito criminal, embora às vezes pesque, né, um ou outro fundamento lá no direito criminal. Muito bem, uma primeira questão é a punição autônoma da pessoa jurídica. O professor José Gabriel já comentou um pouco sobre isso. Não há muita dúvida hoje de que a pessoa jurídica pode ser punida, né? E no âmbito sancionador, do processo administrativo sancionador, não há qualquer dúvida de que a pessoa jurídica pode ser punida. Então, não chega a ser um problema, mas eu apenas faço referência a esse ponto, porque, mais uma vez, o foco da linha de corrupção é a organização. É a organização. Então, seria um equívoco, ao meu ver, vermos processos administrativos sancionadores contra executivos, contra colaboradores, né, diferentemente do que ocorre no âmbito do processo sancionador, lá na CVM e tudo mais. Então, seria um equívoco, ao meu ver, um processo sancionador aberto, instaurado, para punir um administrador de uma organização empresária, do ponto de vista da lei anticorrupção. Muito bem. Uma outra questão que me parece mais sensível é a questão da culpa. No direito sancionador, e aqui um pouquinho ainda
próximo, talvez um pouquinho próximo ao direito criminal, embora a reprovabilidade das condutas seja distinta, mas no direito sancionador não se prescinde da culpa. Os autores, em geral, falam sobre isso. No âmbito do direito comercial, Nelson Zeric já citou várias vezes a questão da culpa, criticando alguma ou outra norma da Comissão de Valores Imobiliários que contempla uma punição independentemente de culpa, como aquela referente à não publicação de demonstrações financeiras no prazo determinado pela lei ou regulação. Tá? A punição aqui seria objetiva, direta. Entrou lá no sistema da CVM, quer dizer, não apareceu no sistema da CVM o upload das demonstrações, ou das ITRs, já sai uma lanterna, já acende uma luz e é enviado um ofício dizendo que vai ser punida com uma multa tal e qual. Muito bem. Aqui não. Aqui a gente não tem a noção de culpa, o que enseja uma discussão. Tá? Mas o fato é que o próprio Fábio Medina Osório, que é um autor bastante reconhecido nessa área, mudou de opinião. Em 2013, ele publicou um artigo dizendo que era um absurdo, que contrariava o sistema brasileiro e tudo mais. E ele atualizou o livro dele, muito recentemente, ano passado, se eu não estou enganado, dizendo que a lei anticorrupção era diferente mesmo. Que aqui prevalecia a responsabilidade administrativa sem culpa, tá? E voltada para a organização empresária. Seria essa a melhor diretriz? Ao meu ver, sim. Porque a luz seria a melhor opção à luz da finalidade da aplicação desse modelo de responsabilidade. Tá? A finalidade aqui ela é muito mais dissuadir a prática do ilícito. E, portanto, caminhar no sentido de não ter que encontrar culpados seria algo bastante eficiente para essa finalidade. Tá? Então, haveria, sim, uma conformidade desse modelo de responsabilidade à luz do seu propósito. E, diferentemente do que ocorre com a responsabilidade civil, prevalece na responsabilidade administrativa, no direito sancionador, a proporcionalidade, que é um princípio do direito sancionador. Ele foi respeitado aqui pela lei anticorrupção, que determina efetivamente a observância da proporcionalidade, embora não admita a exclusão da responsabilidade. Admite, sim, a atenuação dessa responsabilidade, caso seja comprovada pela organização empresária a adoção de programas de integridade, de medidas de prevenção à corrupção, que, com todo respeito, não podem ser aquelas que se resumem a um papel, que é colocado numa prateleira ou num quadrinho no corredor da empresa e que supostamente todos devem observar. Evidentemente, o monitoramento e o treinamento são os principais pontos positivos de qualquer programa de compliance. Bom, alguns efeitos, estou acabando meu tempo aqui, eu vou falar mais rapidamente, alguns efeitos da responsabilidade anticorrupção. Então, eu já falei aqui, vou só repetir para fechar o raciocínio, a severidade desse regime de responsabilidade objetiva, tanto civil quanto administrativa, funciona no sentido de dissuadir a prática de corrupção. Essa seria a ideia. Ou seja, a organização ela deve adotar mecanismos de redução, de mitigação de riscos de ocorrência desse tipo de ilícito. E essa severidade ela se conforma, é coerente com essa orientação legislativa. Vejam, tendo por um lado o rigor da responsabilidade anticorrupção e, por outro lado, a necessidade de adoção, de promoção de medidas que sejam eficientes para mitigação desses riscos, há que se pensar, essa é uma ideia que eu trago aqui para todos, há que se pensar se
a conformidade anticorrupção ela não seria um novo elemento da própria estrutura jurídica da empresa. Esse é um ponto difícil, mas cujo debate é bastante interessante, até mesmo para que nós possamos difundir uma cultura anticorrupção no próprio modelo de organização empresária brasileiro. E, como consequência, pensar em torno de um princípio da anticorrupção da empresa, como um princípio de direito de empresa. Tá? Esse princípio, por exemplo, ele poderia ser conjugado com outros princípios aplicados ao exercício da empresa, como o princípio de proteção à concorrência. É absolutamente conhecido que um dos principais efeitos deletérios da corrupção é fulminar a concorrência, a competitividade. Isso é de conhecimento de todos. Talvez um dos piores efeitos, os piores males da corrupção seja fulminar a competição entre os agentes econômicos. Portanto, podemos conjugar esse princípio, que seria um princípio da anticorrupção, com outros princípios aplicáveis ao direito de empresa. Inclusive, o princípio da preservação da empresa. Muito se criticou a lei anticorrupção pelo fato dela prever como uma sanção extrema, inclusive que seria aplicada por um juiz e não pela autoridade administrativa, a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Mas, ao meu ver, esse efeito, que é um efeito dramático, é o efeito mais grave da lei, ele não é exatamente contrário à preservação da empresa. Vejam, a própria lei de falências prevê que a finalidade da falência é conferir otimização aos bens de produção por meio da liquidação daqueles ativos. Pegar os ativos, entregar na mão de outras pessoas para que eles sejam geridos de uma forma mais eficiente. Então, a dissolução compulsória, ela não necessariamente equivaleria a um atentado contra o princípio da preservação da empresa, desde que nós tenhamos em mente que aqueles ativos, aqueles bens de produção, eles poderiam ser conduzidos de uma maneira mais eficiente, lícita, ao menos por um outro empreendedor. Tá? Então, a gente faria aqui um exercício de conjugação, né, desse valor anticorrupção com outros valores defendidos pelo nosso sistema jurídico. E, para terminar, eu deixo aqui uma mensagem que nos foi ofertada há anos, décadas atrás, por um economista chamado Thomas Schelling, que foi prêmio Nobel, se não me engano, de 2005, 2006, faleceu no final do ano passado, e eu vou ler aqui em conjunto com vocês. A organização empresária pode ser lida como um sistema de informações que comporta regras de decisão e incentivos. Seu desempenho é diferente dos desempenhos individuais das pessoas que a compõem. Uma organização pode ser negligente sem que nenhum de seus integrantes o seja. Esperar que uma organização reflita as qualidades dos indivíduos que trabalham para ela, ou, isso é uma parte importante, atribuir aos indivíduos as qualidades que podem ser identificadas na organização é uma imprecisão que pode ser traiçoeira. Então, a minha mensagem final é que não podemos, de maneira alguma, rotular colaboradores, administradores ou a própria organização empresária por conta de atos praticados isoladamente ou não por alguns de seus integrantes. E, dito isso, eu agradeço mais uma vez aqui o convite e fico à disposição de todos. Muito obrigado.